Olá, Paróquia São João Batista! Alegria estar aqui com vocês novamente e com todos que estão participando desse nosso projeto Cultivando a Fé. E agora, os nossos vídeos estão sendo postados nesse novo horário, às 19 horas. Já deixa nos comentários se esse novo horário facilita mais para que todo mundo possa participar. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante, Sacramento da Reconciliação. No entanto, com algumas orientações práticas para que a gente possa se confessar melhor. A primeira coisa que a gente deve aprender no tocante ao sacramento da reconciliação é que o homem, mesmo tendo todos os meios para atuar e colocar em prática o bem, nem sempre ele consegue o fazer por uma inclinação que ele tem ao mal, que é fruto senão do pecado original. Contudo, o pecado, o mal, não é a última instância na vida do homem, porque Jesus Cristo, com sua encarnação, morte e ressurreição, abriu as portas do céu para nós. E os sacramentos são justamente isso, são meios de atualizar essa mesma graça oferecida por Cristo a nós. E um desses sacramentos é justamente o sacramento da reconciliação, que perdoa os nossos pecados nesse nosso caminho gradual em direção ao reino dos céus. O sacramento da reconciliação, como todos os sacramentos, são manifestação visível da graça invisível alcançada em Jesus Cristo. E a Lumen Gentium número 11 vai nos dizer que o sacramento da reconciliação nos alcança 3 graças específicas. A primeira delas, a misericórdia divina. A segunda, o perdão dos pecados. E a terceira, a volta à comunhão com a Igreja. Porque pelos pecados mortais, esse estado de comunhão e de graça, de unidade entre o fiel e o corpo místico de Cristo é rompido pelo pecado. E é o sacramento da reconciliação que nos permite voltar a esse estado de comunhão. E aqui uma coisa muito importante, porque já existe uma diferenciação dos pecados veniais para os pecados que são mortais. Para que um pecado seja considerado pecado mortal, que nos afasta da comunhão com a Igreja e da graça divina, ele tem que corresponder a 3 condições: consciente, livre, matéria grave. Consciente, eu tenho de saber que isso realmente é um mal e escolho livremente o fazer. E a minha ação tem uma matéria grave, que vai contra os mandamentos de Deus e os preceitos que Ele nos deixou. E por isso é um pecado mortal, que nos afasta da graça de Deus e nos priva da comunhão com a Igreja, seu corpo místico. E por isso precisam ser confessados, para que a gente alcance a misericórdia de Deus. E uma coisa importante, para que uma confissão seja válida, ela precisa ter de novo 3 condições: contrição, confissão e satisfação. Contrição, eu preciso estar realmente arrependido dos meus pecados. E nesse arrependimento eu tenho já a intenção de inteligência e vontade de não mais voltar a pecar. A confissão é eu procurar um ministro que, por ordem e mandado do próprio Cristo, tem o poder, por uma graça específica dada pelo grau da ordem, de perdoar os pecados e fazer uma confissão oral, onde eu exponho os meus pecados e Ele me absolve, me dando o perdão em nome de Jesus Cristo. E aqui tem uma outra coisa que é a satisfação. O nosso pecado sempre gera um mal e o Padre nos passa uma penitência. Essa penitência é a satisfação em decorrência do pecado e do mal que nós fizemos, do bem que nós deixamos de praticar. Então, para que eu seja realmente perdoado, eu tenho de estar arrependido, procurar a confissão e colocar em prática a penitência, a satisfação que o Padre pediu que eu fizesse no final da minha confissão. Tendo reconhecido todos esses dinamismos específicos do sacramento da reconciliação, vamos agora passar pelo caminho que nos permite fazer uma boa confissão. E o primeiro passo é um bom exame de consciência, onde eu confronto as minhas ações, a minha vida com os mandamentos divinos, pedindo ao Espírito Santo
que me dê a graça de reconhecer as vezes que eu não atuei o bem ou que não correspondi à proposta de comunhão de amor feita por Deus. Tendo então reconhecido os meus pecados, eu vou até o sacerdote para uma confissão. E aqui não é momento de direção espiritual, então eu não preciso ficar me prendendo a muitos detalhes ou arrumando justificativas, não. Na confissão eu apresento o meu pecado, arrependido de tê-lo cometido, para receber o perdão. Mas também não posso ser muito genérico. Padre, eu pequei contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não, a gente precisa realmente dar ao padre, ao sacerdote, os elementos necessários para que ele nos dê uma orientação a partir dessa fragilidade que a gente está apresentando. Não é direção espiritual, mas eu não posso ser muito genérico. O padre vai então nos dar uma orientação, uma penitência para que a gente cumpra em satisfação dessas faltas cometidas e vai nos pedir para rezar o ato de contrição. E a gente pode ter, talvez, algumas dificuldades na hora de rezar o ato de contrição. Então eu quero te ensinar um ato de contrição bem pequeno e simples, mas que vai ajudar muito na hora da confissão. Meu bom Jesus, que morrestes na cruz para me salvar, eu me arrependo dos meus pecados e já não quero mais pecar. É um ato de contrição tão pequeno, tão simples, mas tem o necessário, o nosso arrependimento e propósito de não mais pecar e evitar todas as ocasiões de pecado. É isso que nós devemos fazer para uma boa confissão e é ali que nós vamos experimentar a misericórdia divina que nos perdoa sempre que nós estamos dispostos a pedir o perdão de Deus. Espero que tenha ajudado essas orientações práticas. Desejo de verdade que vocês sempre mais se aproximem desse sacramento, reconhecendo o quão Deus é bom para cada um de nós. Grande forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Deus os abençoe imensamente.